Fala, nação correnteira, fim de jogo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia busca o empate nos acréscimos contra o São Paulo, permanece na 6ª posição do campeonato com esse ponto marcado fora de casa. Foi o 4º jogo seguido sem triunfo do Bahia, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. O 6º jogo seguido que a equipe sai em desvantagem no placar. Vejo que o ponto de hoje, pelas circunstâncias da partida e por ser um jogo fora de casa, dá até para ter um alento no que foi a partida. É um ponto a ser comemorado, mas a forma da equipe jogar, a maneira como a partida se desenrolou, segue preocupando o torcedor do Bahia, segue desestimulando a confiança do torcedor do Bahia nesse elenco. É até difícil a gente falar porque são sempre os mesmos erros, as mesmas observações, já está repetitivo. Novamente a gente viu uma equipe sem vontade, uma equipe perdendo divididas, uma equipe que não tem rapidez na transição entre a defesa e o ataque e que na grande maioria do tempo da partida sofreu na marcação do adversário, sofreu vendo a equipe adversária ser melhor em campo. Ao meu ver, tomando como base os 90 minutos da partida, o São Paulo foi a melhor equipe em campo. O Bahia teve lampejos durante os 90 minutos, o Bahia teve momentos em que foi melhor que o São Paulo, que ao meu ver não foram suficientes para que fizesse com que o Bahia pudesse sair com os 3 pontos da partida. O primeiro tempo, no meu entendimento, foi completamente do São Paulo. O Bahia até começou tentando tomar as ações, mas rapidamente foi dominada no setor de meio campo, o meio campo novamente lento, sem poder de marcação, e viu o São Paulo chegar ao primeiro gol logo ali aos 16 minutos e conseguir tomar a dianteira da partida, como vencendo a tônica dessa equipe do Bahia nas últimas partidas. O primeiro gol, ao meu ver, é uma falha coletiva do sistema defensivo. O Acevedo se enrola na saída de bola, toca mal para o Kik, que domina errado, sobra novamente para o Acevedo, que vê o jogador do São Paulo passar praticamente sem marcação, e o David Duarte, que vai com um pé mole para uma dividida, um zagueiro do porte físico do David Duarte, com o pé sem nenhuma força para dividir com um jogador de menor estatura, de menor força, de menor imposição física que ele tem, ganhar fácil uma dividida daquela. Ele só fez tocar para o Arthur finalizar bem para o gol do Léo Vieira e marcar. Então, falha total do sistema defensivo, e o Bahia seguiu sem conseguir ser efetivo durante todo o primeiro tempo e desceu para o vestiário no intervalo em desvantagem no placar. No segundo tempo, o São Paulo volta novamente melhor, enfileirou ali algumas chances, poderia ter ampliado o placar e não conseguiu. E aí o Bahia deu um respiro na partida, o Bahia evoluiu, conseguiu ter ali, digamos que 10, 15 minutos de superioridade, conseguiu chegar ao empate com uma belíssima jogada do Juba, um chute fantástico de fora da área. Por sinal, o único jogador que vem se salvando nesse elenco do Bahia nas últimas partidas. Acevedo também, diga-se de passagem, é bom a gente ressaltar, apesar de hoje não ter feito uma boa partida, mas junto com o Juba, são os 2 melhores jogadores do Bahia no momento. E é inadmissível a falta de oportunidade que o Juba tem na seleção brasileira no momento. Eu não vejo, e aí falando sem clubismo mesmo, eu não vejo um lateral esquerdo melhor que o Luciano Juba atuando na posição no momento para servir a seleção brasileira. Então, abre o olho aí, Mr. Ancelotti. E aí o Bahia seguiu melhor na partida, tivemos chances de chegar à frente do marcador, e no momento que a gente teve a grande chance com uma jogada de contra-ataque, um 2 contra 1, o Everton Ribeiro, o melhor jogador do Bahia, o jogador mais técnico do Bahia, resolve não tocar uma bola fácil, que deixaria o Sanabria livre, cara a cara com o goleiro, para poder tentar finalizar
para o gol. O Everton prefere ir para a linha de fundo, erra o passe e o Bahia não consegue concluir em gol essa jogada. E no momento seguinte, na jogada seguinte do São Paulo, e mais um erro de marcação do setor defensivo, o Ferreirinha chegou para escorar livre de marcação, passando à frente do Acevedo, que só ficou olhando para escorar de cabeça para fazer o segundo gol do São Paulo. E aí eu senti que o Bahia deu uma murchada em campo, a equipe perdeu aquele ímpeto que vinha tendo nesses 10 minutos de bom futebol, e somente no final da partida, com o São Paulo já com um a menos, o Lucas tinha saído da partida machucado, já tinha feito as 5 substituições, o Alan Franco sentindo também dentro de campo, então praticamente 2 jogadores a menos. O Bahia foi para o abafa nos acréscimos e conseguiu uma jogada chorada chegar ao gol de empate e garantir esse 1 ponto que pode ser comemorado, como eu falei no início, pelo que foi o desenrolar da partida. O Bahia hoje não merecia marcar pontos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Se futebol fosse justiça, né, o São Paulo seria a equipe que mereceria sair vencedora da partida de hoje. Então esse 1 ponto fica de alento, um ponto que pode ser importante lá na frente. Fora de casa o time não perdeu novamente, então um pontinho que serve aí de alento para o torcedor do Bahia, mas seguimos com a preocupação desse time não jogar, a cobrança em cima do Rogério de tentar mudar, de ter variações táticas nessa equipe do Bahia. Novamente aquele problema que se repete dos adversários conhecerem a forma de jogar do Bahia e o Rogério não achar uma solução tática para poder criar alternativas para o Bahia conseguir voltar a jogar bem. Próximo jogo do Bahia no próximo final de semana, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova. Esperamos que a equipe reencontre o caminho dos triunfos, jogando em casa diante da sua torcida. E você, o que é que você achou da partida? Cornete aí nos comentários.